Olá, pessoal. Então, seguindo o fluxo de módulos aqui do curso de sinistros, tá? Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre a questão de lucros cessantes, tá? O que é lucro cessante? O lucro cessante, ele é o pagamento, tá? Dos dias em que o terceiro, né, que teve o veículo colidido pelo segurado, ele fica parado sem poder utilizar o veículo estritamente para o trabalho. Tá? O que que acontece? Nem tudo é lucro cessante, tá, gente? Lucro cessante é quando é estritamente o uso do veículo para trabalho, tá? Isso entende-se que esse veículo ele pode ser, por exemplo, um Uber, um táxi, um caminhão, tá? Não é o uso do veículo para o transporte ao trabalho, é o uso do veículo estritamente ao trabalho, tá? Então tem essa diferença. Como que é tratado os lucros cessantes? Os lucros cessantes eles são tratados depois de consertado o veículo, tá? Por quê? Um dos documentos que é exigido, tá, pela seguradora é a certidão, tá, de entrada e saída do veículo da oficina, tá? Sem essa certidão, a seguradora ela não consegue indenizar o sinistro, tá? Então, eles vão exigir essa certidão. Então, para que seja feita essa tratativa de lucros cessantes, é somente após o conserto do veículo. Até porque a seguradora precisa ter uma base de quantos dias ele vai precisar pagar para esse terceiro de dias parados, tá? É 15 dias, é 10 dias, é um mês, é 2 meses, é 3 meses, quanto que é, né? E nessa certidão ele vai estar constado pela oficina, assinado por ela, inclusive, tá? A data de entrada e saída desse veículo. Como que é feito esse cálculo? E o que que eu indico vocês a fazerem, tá? Como é questão de acordo de valores, tá? Entre o terceiro e a seguradora, eu não indico vocês estarem muito acompanhando essa parte, tá? Porque é questão de negociação entre terceiro e seguradora, tá? Então, o que que eu oriento vocês a fazer? Quando vocês abrirem o sinistro, vai ter uma pergunta, na maioria das seguradoras tem essa pergunta, se o uso do veículo ele é um uso de veículo para trabalho. Vocês selecionam que sim, que é utilizado o veículo para trabalho, né? E após, né, terminar ali o conserto do veículo, vocês entrem em contato no 0800 da seguradora, tá? No setor de sinistros, e façam a abertura desses lucros cessantes, tá? Com o processo de sinistro de lucros cessantes abertos, que normalmente é uma segunda numeração, tá? Eles fazem um novo processo para isso, vocês passam pelo terceiro essa numeração e diga, ó, a seguradora está solicitando essa listagem de documentos. Normalmente a seguradora ela já encaminha a listagem de documentos necessários. E você faz, né, consegue essa documentação. Esse é o caminho para o envio dos documentos. Normalmente a seguradora ela pede, fornece, né, um e-mail para que esse terceiro consiga encaminhar essa documentação. E daí você diz, ó, você pode encaminhar nesse e-mail, é esse o caminho para fazer essa tentativa de lucro cessante, né, de dias parados com seguradora. Caso tenha alguma dificuldade, é nesse 0800 com a seguradora, como é questão de acordo de valores, né, de dias parados que tu ficou ali com o teu veículo devido ao sinistro, à colisão, eu não tenho como interferir muito, então é questão de acordo entre você e a seguradora. Então, essa parte estou te mostrando como que faz o envio, né, dos documentos, estou te mostrando quais os documentos que precisa, mas aí é entre você e a seguradora. Por que que eu não indico vocês se meterem, assim, né, atuarem muito nesse assunto? Porque o que que acontece normalmente, terceiros, eles complicam muito nesse sentido porque eles não entendem que os lucros cessantes, eles são realmente para amenizar, né, os dias parados. Ele não visa lucro. Porque quando a gente está falando de lucro cessante, a gente está falando de ganhos que a pessoa teria nos dias que estaria utilizando o veículo normalmente se não tivesse acontecido o sinistro. Isso não inclui ganhos, né?
que incluem ali valor de gasolina, por exemplo, de pneus gastos, né, de combustível em si, tudo isso é gasto. Então, nessa média de cálculo que a seguradora vai fazer, por exemplo, para indenizar um Uber, ela vai tirar esses gastos que o motorista teria com esse tipo de custo, tá? Exemplo, sei lá, ele ganharia R$ 1.000 durante o mês que o veículo dele ficou parado. Por exemplo, desses R$ 1.000, ele teria de gasto R$ 300 de combustível. A seguradora, quando ela vai pagar o valor da indenização, né, desses lucros cessantes, ela vai descontar esses R$ 300 de combustível, porque é o prejuízo que ele teve, né, a despesa que ele teve para conseguir rodar com o veículo. Então, necessariamente, esse valor de R$ 300 ele não estaria recebendo, ele teria de gasto. Então, seria os R$ 1.000 descontado esses R$ 300 do valor do combustível. O que é muito difícil, às vezes, fazer terceiro entender essa questão. Porque eles querem receber os R$ 1.000. Eles acham justo receber os R$ 1.000. Porque no extrato do aplicativo do Uber, tá? Que ele iria ganhar R$ 1.000. Então, ele quer receber os R$ 1.000, sabe? Então, por isso que eu digo, assim, é muita questão de tratativa entre seguradora e terceiro, tá? Porque eles acham, sim, muitas vezes injusto a situação, né? É uma situação delicada, porque imagina deixar o terceiro parado com um veículo, né? Sem poder trabalhar, mas é de acordo de valores entre ele e a seguradora. Nem sempre ele vai achar justo o valor que ele está recebendo, né? Dependendo do terceiro, mas alguns eles acham injusto nesse sentido, porque eles não colocam em conta tudo que engloba, né? A questão de valores. Mas então, vocês fiquem cientes que é feito essa média de cálculo, tá? Não é observado somente o ganho, mas sim também observado os gastos. É feita essa média e é entrado com esse acordo, né, entre terceiro e segurador sobre a questão dos dias parados, tá? Então, não, vocês não conseguem fazer esse acordo de lucro cessante sem antes o veículo estiver consertado. Não tem como adiantar esse pagamento, justamente porque um dos documentos que a seguradora exige é essa certidão de entrada e saída do veículo da oficina para saber, né, quantas diárias ela vai precisar indenizar. E os documentos que costumo solicitar é muito simples, tá? Normalmente, depende muito de seguradora para seguradora, de caso a caso, né, de como que é a utilização do veículo. Mas, por exemplo, o Uber, normalmente o que a seguradora solicita? Extrato do aplicativo, que mostre 3 meses de utilização do aplicativo, né, para eles conseguirem fazer uma média mais ou menos de quanto a pessoa ganhava, uma conta bancária para o depósito do valor. E também comprovações ali do aplicativo que mostrem a placa do veículo e que estaria tudo legalizado, né? A utilização ali do veículo para o aplicativo. Basicamente é isso, tá? Não é documentações muito complexas, mas o lucro cessante é exclusivo para a utilização do veículo para o trabalho. Não é deslocamento. Se é deslocamento, não entra no lucro cessante, é para o trabalho. Caminhão, quando um caminhoneiro utiliza, né? Ele é caminhoneiro, ele utiliza o caminhão estritamente para o trabalho, né? Sem o caminhão, ele não conseguiria exercer o trabalho dele, que é ser caminhoneiro. Então, daí também entraria a questão de lucros cessantes. Mas, por exemplo, a questão de, eu só tenho esse carro para ir para o trabalho, uso para o trabalho porque eu uso ele para me deslocar para o trabalho. Não, não é uso estritamente para o trabalho, é uso para deslocamento para o trabalho. É diferente, não entra os lucros cessantes, tá? Então, assim, tenham isso em mente, tá? E, como eu disse, o indicado é sempre deixar o terceiro entrar em contato com a seguradora e fazer essa tratativa para não ocorrer nenhum tipo de, né, desacordo de questão do terceiro pensar, é o corretor que não está querendo me pagar esse valor, né? O corretor não está me auxiliando nessa questão. É entre terceiro e seguradora. É eles que precisam entrar num consenso de valores. Então, normalmente é bem tranquilo, normalmente não dá problema, tá? Claro, depende muito de seguradora para seguradora, mas costuma ser bem tranquila essa tratativa, mas prestem atenção nesses detalhes, tá? E orientaria a estar fazendo dessa forma, porque a gente vê que na prática flui e acaba sendo até mais fácil também,
do terceiro negociar com a seguradora, porque às vezes eles não têm os documentos que a seguradora precisa, mas acaba substituindo por outros. Então, é muita questão ali de acordo mesmo, tá? E é isso. Qualquer dúvida, me questione.